ele aí, ó, a fera. Oi, Marcela, Tudo bem? tudo bem? Ó, acho que é mais fácil arrematar do que mexer com essas ferramentas aqui, viu? No Instagram, né? A gente fica mexendo, apertando os botões e não vai, né? Com certeza. Tudo Isso é bem? verdade. Ó, o João é um cara que vem representar para muita gente que arruma um monte de desculpa, né, João? Que tem muito trabalho, que não dá conta. O João, ele é um empresário, além de ser empresário, tem várias franquias ali que ele gerencia. Ele ainda é arrematante profissional, faz assessoria e faz outras coisas também, né, João? Com certeza, Marcela. Inclusive estou na escola aqui agora, estou na ativa, né? Estou trabalhando. As empresas não param e acho que a questão de desculpa porque eu não tenho tempo não cola, né? Então, assim, todos nós temos 24 horas por dia. Acho que quando você tem um desejo ardente de fazer as coisas acontecerem, elas acontecem. Você se organiza, você busca conhecimento junto dos melhores e o sucesso é inevitável, né? É apenas uma questão de tempo. Exatamente. E você tem uma pegada assim que eu acho que para quem quer trabalhar com assessoria é muito importante ter nessa veia de negócio, essa veia de mente empresária. Então, é o pitch de venda, como trazer o investidor para perto de você. Então, você uniu todo esse seu conhecimento, essa bagagem que você já tem de mercado que não tem nada a ver com o mercado imobiliário, você traz para as suas atividades do dia a dia, você consegue imprimir muito resultado e muita velocidade, né, no seu aprendizado e nos resultados que você tem tido, né? Ah, com certeza, Marcelo. Eu sempre penso assim, eu estou ali como arrematante profissional e agora como assessor, eu enxergo isso como um negócio. Eu estou fazendo comércio. Então, eu preciso ter escala, eu preciso ter margem, eu preciso ter liquidez, que é o que a gente sempre prega, né? Margem, volume e liquidez. E aí, o que eu faço? Eu tenho que ter operações que são rentáveis e escaláveis. E nada melhor do que você fazer isso com a segurança jurídica e a segurança financeira que os imóveis nos proporcionam, né? Então, o que eu trago da minha vida pessoal dentro desse negócio, porque isso é um negócio, isso já não é mais apenas investimento. É essa visão de um ROI com muita qualidade, uma operação muito boa para todos que estão envolvidos, né? E até então eu era só arrematante profissional. Foi onde eu enxerguei a oportunidade de escalar também dentro da assessoria, né? Porque tem muito oceano aí para a gente conquistar ainda. Exatamente. E esse estalo, né, do arrematante profissional, que é o seu caso, que você arremata em escala. Então, assim, gente, a gente está falando de um arrematante que ele não arremata dois, três imóveis por ano, ele arremata dezenas de imóveis por ano, né? E, inclusive, o João de 2 anos atrás não é o mesmo João de hoje, até em questão de exigência de operações, né? Então, o resultado que o João espera nas operações próprias dele, que ele, inclusive, vai fazer isso, replicar isso para os investidores, ele espera um resultado muito maior, porque quando a gente está começando, a gente está aprendendo, a gente nem sabe muito como operacionalizar, o que a gente espera da operação. E a experiência, a gente já começa a querer extrair o máximo das operações, né? Então, você aprendeu, amadureceu muito nesse mercado, né, como arrematante profissional, e agora, quando você faz o viés de migrar para a assessoria, você replica toda essa bagagem que você tem para você poder trazer os mesmos resultados para os seus investidores na sua entre-safra, né? Com certeza, Marcelo. Acho que exatamente aí é onde mora um diferencial, porque eu posso usar toda minha expertise dos últimos 4 anos arrematando em larga escala. Se eu não arrematar 15, 20 imóveis por ano, a conta não fecha para mim. Sou empresário, tenho outros empreendimentos, então, queira ou não, o valor da nossa hora trabalhada ela fica muito alto, então você tem que ser bem efetivo. Então, eu trago essa experiência aí de pouco mais de 60 arrematações nos últimos 4 anos para assessoria. Inclusive, eu estava falando com um investidor ontem a respeito disso, como extrair o máximo de uma operação. Porque às vezes você vai fazer uma assessoria ali da maneira mais simples possível, arroz com feijão, e ela vai ser muito lucrativa. A gente consegue ali 25, 30, 40% de lucro líquido no ano, que é muito mais do que um investidor comum conseguiria no melhor investimento que o mercado tem para oferecer. No entanto, eu mostrando para esse investidor que a gente conseguindo ali 40% e sabendo mexer os pauzinhos ali no decorrer da operação, que dure 10 meses, 12 meses, daria para a gente conseguir chegar num ROI de 55%. Com a mesma operação, só fazendo aquilo que eu já faço
nos meus próprios imóveis. Ou seja, é onde mora um jogo mágico, né? A gente brinca, onde tem as margens ocultas, que é só quem está no jogo, que vivencia isso diariamente, que consegue saber aonde você precisa ir e o que você precisa fazer no determinado tempo para conseguir extrair o máximo da operação. Extrair o máximo da operação é o que há de melhor. Exatamente. E esse conhecimento só é possível depois de reiteradas operações, né? Porque, assim, por mais que você escute alguém falando, as pessoas que estão assistindo aqui a live, querem entrar no mercado, elas podem querer replicar esse conhecimento, só que se elas não fizeram as operações iniciais, elas não sabem nem como extrair o melhor resultado da operação, né? Isso você vai aprendendo, cada operação que você faz é uma diferente da outra. Foi o que você falou, né? Uma operação mamão com açúcar ali, que você sabe que é facinho, que é fácil de precificar, que você comprou, não teve problema, desocupação rápida, uma reforminha básica, um custo barato, né? Porque a gente estava até conversando sobre isso esses dias, né? Eu e o João falando sobre operações em cidades que a gente já fez arrematações, já fez reforma, que a gente conseguiu prestadores bons, um custo de obra, mão de obra muito barato, que a gente consegue gastar pouco nas operações e extrair um baita resultado do imóvel. Isso aqui é tudo conhecimento, né? De tantas operações que você faz, de tanto que você trabalha. E o fato da gente estar num ecossistema, né, João, onde a gente consegue encontrar parceiros de negócios, né, então seja em arrematações próprias, seja na própria assessoria, isso te viabiliza você ter resultados muito mais escaláveis e palpáveis financeiramente falando também, né? Ah, sim, porque pensa, em qualquer cidade hoje que tem acima de 50 mil habitantes, a gente tem um parceiro ali para nos ajudar. E se não tiver, a gente vai desenrolar, vai conseguir achar um parceiro. Hoje eu estava mostrando um imóvel para um investidor, que a gente vai participar do leilão essa semana, e ele falou, nossa, mas lá nessa cidade, eu falei, pode ficar tranquilo, que eu já tenho toda uma operação lá, inclusive eu já arrematei uma casa lá 25 dias atrás, então já sei como a gente vai tomar posse, quem vai fazer a reforma para a gente, pode ficar tranquilo, só entra na operação, que o restante você deixa que a gente cuida. Então, você passa muita tranquilidade para o investidor. Porque, queira ou não, nós aqui como os assessores profissionais, cabe a nós usarmos a nossa expertise para que o investidor possa ficar tranquilo. E ele aportar o capital dele de maneira que ele vá ganhar e, claro, nós também vamos ganhar. Todo mundo ganha, todo mundo sai ganhando da operação. Então, assim, eu tento trazer para o investidor essa experiência que eu tenho, adquirida de anos, igual você disse, é mão na massa, não tem jeito. O que eu faço, o que eu ensino, foi coisas que literalmente eu vivenciei nos últimos anos. E aí, quando você pega um imóvel e vai apresentar para o investidor, ele fala assim, nossa, mas você fala de uma maneira como que isso aqui fosse muito simples. Eu falo, mas é muito simples. Porque eu já, um imóvel igual esse aqui, eu já fiz no mínimo umas 10 vezes, então eu vou replicar. Você estava falando aí do meu histórico. Eu trabalho com franquias. Franquias é um investimento replicável. E aí, Sim. eu trago todo esse repertório de replicar investimentos para os leilões que eu já tenho nas minhas franquias. Então, Marcelo, nos imóveis não é diferente. A gente ter uma mão de obra mais barata, mas que vai fazer com a mesma qualidade que faria a gente pagando o preço cheio. Por que a pessoa vai me cobrar mais barato? Porque eu mostro para ela que eu sou um investidor de escala, que eu estou fazendo uma operação agora, mas eu vou fazer outra daqui a pouco, e daqui a pouco, e daqui a pouco. Então ele consegue diminuir um pouco a margem, porque ele também ganha em escala comigo. Exatamente. E é isso que é legal, né? Quando você passa a segurança para o investidor, ele até acha estranho você falar de uma forma tão simples, né, sobre o assunto. Então, olha só, você passou segurança, cara, mas nossa, você fala como se fosse muito fácil. E é simples para quem operacionaliza. Tem as suas nuances, tem as questões, mas tudo que pode acontecer, a gente consegue fazer gestão de risco. Isso é conhecimento e experiência. O que é legal para trazer para vocês? O João, além de ele ser empresário, ele não é advogado, mas ele manja muito da parte jurídica, de tantas análises que ele já fez. Ele tem uma bagagem muito importante, que traz uma segurança para os investidores. Então é importante, assim, no meu perfil eu falo diariamente, né, falo para os meus mentorados também, a importância de você construir conhecimento. E não é conhecimento do que os outros falam, né, João? É conhecimento de análises reiteradas que você fez e que isso te gera experiência e passa segurança para quem está te ouvindo falar. Então o investidor ele precisa sentir essa segurança, porque aí o João já trouxe para ele o conhecimento técnico, o conhecimento local, porque ele já tem arrematações lá, ele já falou toda a expertise da operação, então ele sabe como é que funciona a liquidez,
como é que funciona a mão de obra. Então ele tem a projeção de venda desse imóvel, vai comprar por quanto, vai vender por quanto tempo de liquidez desse imóvel, ele consegue mensurar isso e trazer segurança para o investidor. Então tudo isso é muito importante, a gente na qualidade de assessor, a gente poder ter esse conhecimento, porque com isso faz o que o João falou. A gente consegue se posicionar para conseguir cobrar o preço certo, porque a operação tem que ser um ganha-ganha. Porque se a operação só for boa para o investidor, não vai ter assessor que se sustente, né? A gente como arrematante profissional, a gente vai arrematar só para a gente, porque qual o benefício a gente tem se a operação não for bom para os dois? A operação tem que ser bom para os dois, para o investidor e tem que ser bom para o assessor. E aí esse posicionamento é possível com essa bagagem que você tem, né? Conta pra gente das operações que você já fez, João, de assessoria, quanto que gerou, qual foi a importância desse seu conhecimento. Você até me contou ontem mais ou menos ali, um dos casos, se você conhecesse um pouco mais sobre a assessoria, você teria feito de uma outra forma ali para extrair mais resultado, né? Exato, Marcelo. Deixa eu só fazer um adendo aí num ponto que você mencionou a respeito do valor cobrado. Eu sempre penso o seguinte, o que é caro? Caro é aquilo que você não entrega. Então, uma vez que o investidor vai trabalhar comigo, eu estou trazendo toda uma experiência que eu adquiri ao longo dos anos. Então, eu sei fazer para mim e consigo replicar isso para ele. Eu não vou cobrar barato, eu não vou ser o assessor mais barato do mercado. Um investidor me procurou essa semana para resolver uma questão de uma operação que ele teve problema. E aí ele falou, mas eu paguei aqui, o cara tinha me cobrado 5% e acabou deixando por 3%. Eu falei, olha, para eu começar a olhar a sua operação, eu cobraria no mínimo 12%. Agora, eu resolvo a sua situação e trago lucro para você. Essa é a diferença. Sim. Tem gente cobrando barato e não consegue fazer. Então, assim, o que é barato, o que é caro? Você precisa entregar resultados. E agora, falando de assessoria, Marcela, é interessante porque, assim, eu sou novo nesse mercado. Tem um mês e pouquinho que eu comecei. E tô maravilhado, porque realmente é muito bom. Você consegue replicar aquilo que a gente adquiriu ao longo dos anos e trazer rentabilidade não só para os outros, mas principalmente para a gente. Então, era um trabalho meu que estava ali parado, eu já tenho conhecimento e não estava operacionalizando isso. E aí decidi, falei, vou fazer algumas assessorias. E aí veio a primeira assessoria, né? Aí nessa primeira assessoria, um imóvel em Juiz de Fora, super simples. Quando eu olhei, morei 10 anos em Juiz de Fora. Gastei 3 minutos para avaliar o imóvel. Falei, não, tranquilo, bora que isso aqui tem muita margem, tá muito fácil, eu consigo mão de obra, deixa que a gente faz tudo. E aí fiz lá, apresentei para o investidor, já montei o esqueminha todo, o teto onde a gente vai e tal. Falei, pode ficar tranquilo que esse nós vamos levar. Fiz, inclusive, junto com o Oswaldo, meu parceiro também de investimentos, e aí a gente fez ali, mas sim, muito tranquilo, arroz com feijão. Só que faltou um pouco de experiência da minha parte como assessor, né? Estava ali como assessor iniciante. Poderia ter feito, junto com o investidor, o caixa forte. Por quê? Para ele seria muito mais tranquilo, que ele ficaria de maneira assim, não precisaria se preocupar com a operação. Eu tenho certeza que eu conseguiria extrair muito mais dessa operação do que ele. Por quê? Primeiro, morei na cidade por 10 anos. Segundo, eu já sei fazer isso. Era uma operação gigantesca? Não, mas era uma operação muito lucrativa? Com certeza. Nós compramos o imóvel por 130 na Caixa e o imóvel vale assim, fácil, uns 330. Então, assim, no Caixa Forte, eu poderia ganhar ali facilmente 70, 80 mil reais, compartilhado com o investidor. E acabei ficando com 13 mil, porque eu cobrei 10 mil, cobrei 10% do arremate, entende? Então, assim, faltou a malícia da nossa parte, mas o jogo a gente vai entendendo à medida que você vai fazendo. Então, na hora que eu for fazer outra operação dessa, não, agora aqui deixa que eu vou fazer Caixa Forte. Inclusive, esse leilão que nós vamos participar sexta-feira, eu mesmo já propus, vamos trabalhar Caixa Forte nesse? Por quê? Porque eu sei que eu vou conseguir ganhar mais e vou conseguir fazer com que o investidor fique tranquilo e ganhe o que ele está esperando. Porque também não adianta só a gente ganhar e ele não ganhar nada. Não adianta, igual você disse, só ele ganhar e a gente também não ganha nada. Tem que ser uma relação ganha-ganha, né? Então, a gente teve essa primeira operação aí e aí foi aonde foi o start. O estalo. Foi o estalo. Falei, agora eu vou focar nisso aqui, vou começar a trabalhar.
Nunca divulguei, as pessoas começaram a me procurar, me ajuda com isso, você faz assessoria, e aí eu sempre neguei, falei, não, não faço, trabalho só para mim, enquanto eu tiver capital vou ficar só aqui para mim. Eu falei, não, eu consigo te ajudar, eu consigo fazer, vamos fazer uma operação. E aí assim nasceu essa primeira e temos já uma segunda. Isso um mês, né? Um mês de operação. E você começou agora um mês a abrir a oportunidade para você fazer assessoria, né? Então, imagina, toda essa bagagem, a hora que você começa a divulgar, por isso que eu falo assim, né? Às vezes as pessoas querem trabalhar como assessor e o seu cliente está do seu lado, porque quando você já foi procurado muitas vezes e você negou, por quê? Porque eu não faço minhas arrematações próprias, tem outros business. Quando você consegue enxergar que isso pode ser parte de uma receita sua, para você continuar fazendo arrematações, porque a gente vê oportunidade diariamente, mas o nosso dinheiro como arrematante profissional é finito, né? Você identificou oportunidade, você tem com quem linkar a oportunidade, tá aí o trabalho de assessoria, porque você não está fazendo nada além do que você já sabe fazer, não tem um esforço muito grandioso para você conseguir fazer isso. E aí, quando você vai ganhando conhecimento e expertise do jogo de assessoria, porque o jogo de assessoria é diferente do nosso jogo de arrematante. A gente tem um terceiro investidor que não conhece da operação, que dá esse trabalho, né? Porque assim, a gente está falando aqui, né, que o João, numa assessoria ali, que para ele foi simples ali a operação, a análise daquela operação, garantiu 13 mil reais, muita gente gostaria de fazer essa arrematação em assessoria para os seus clientes e ganhar 13 mil reais. Mas tem todo um trabalho, né, de você apresentar essa oportunidade, de você mostrar para o investidor que aquilo é importante. E o João, na época, ele não tinha malícia da possibilidade de fazer caixa forte, né? Então, assim, ele não visualizou essa possibilidade. Mas o que ele pode fazer agora? Quando chegar na parte de entregar a posse e o registro para o cliente, ele pode propor. E aí, cliente, você topa fazer uma migração da sua oportunidade? A gente pode fazer um acerto de contas. Aí, você já me pagou 10%? Quando a gente fechar a operação, eu desconto esses 10% e a gente racha o lucro no final da operação, caso o investidor se sinta inseguro, porque foi o que o João falou, né? Pô, para o investidor seria até melhor, porque ele não conhece a cidade, não vai conseguir extrair o melhor resultado, e talvez se para o João fizer sentido, ele possa oferecer isso para o cliente e ele consiga majorar isso. Assim, olha que bacana você trabalhar com assessoria. Ele pode migrar uma assessoria tradicional de 10%, se for interessante para ele, para o investidor lá na frente, quando ele for entregar o resultado para o cliente, né, entregou a posse, e o cliente fala, pô, tô perdido, João, me ajuda aqui. O João pode fazer, não precisa nem corrigir a operação que nem essa outra pessoa que procurou o João, né? Me ajuda aqui que já tá errada a minha operação, eu preciso que você me ajude a corrigir, porque você tem um conhecimento que eu não tenho e eu preciso de você. Aqui, no caso, o João já pode oferecer uma possibilidade para o cliente dele de não correr esse risco, de ele errar na operação e depois levantar a mão e falar, João, me ajuda aqui, né? Exatamente, Marcelo. O grande barato ali da assessoria é que é possível corrigir essa operação. Eu posso migrar ela para um caixa forte e trazer ainda mais segurança. Vai que o investidor, naquele devido momento ali, ele está com alguns problemas pessoais ou está muito atarefado e não consegue fazer, ele sabe que pode contar comigo. Então, eu sou um assessor que vou de ponta a ponta. Por quê? Ao longo desses anos, eu passei por todas as fases. Fase de garimpagem, fase de pós-arrematação, desocupação, reforma. Fiz muitas reformas nos últimos anos e, acima de tudo, a parte que eu mais gosto, vender, que é literalmente onde a gente volta o dinheiro e coloca o dinheiro no bolso, porque isso aí é a alegria de todo mundo, de todo investidor. Então, assim, é um investidor que possivelmente não sabe vender imóvel, vai deixar na mão de um corretor. Eu tenho todo um aparato que eu consigo trazer para poder ajudá-lo, ou seja, com marketing, com a equipe de vendas, sei fazer o processo de vendas. Isso tudo conta, por quê? Você economiza talvez ali uma meia comissão, já é 5, 10 mil reais a mais no bolso dele. Então, é uma operação que dá, sim, perfeitamente para a gente sair da assessoria tradicional e migrar para o caixa forte. Está nas mãos dele, né? Se ele também achar que está ok, por mim, tranquilo, foi muito bom, porque em pouquíssimo tempo, ainda costumo às vezes até mensurar qual foi o tempo que eu gastei disso. 1 hora, 2 horas? Mas, na verdade, não foram apenas 2 horas, é o conhecimento de 2, 3 anos, que eu consigo colocar em prática em 1 hora de trabalho. Exatamente. E que gera esse resultado financeiro para você e para o investidor, porque o conhecimento ele tem muito valor. Por isso que quando a gente fala, eu e você estamos falando desde o começo da live, né? Quer trabalhar com assessoria, quer trabalhar vender seu conhecimento, monetizar seu conhecimento, é de suma importância você também saber precificar. Porque se a balança não compensar, não vale a pena a gente colocar nossa energia, porque é um conhecimento
que custou horas nossas, tanto financeira e horas de trabalho, de empenho, dedicação, porque depois que você cria o processo, que você tem o racional, que você tem o conhecimento, o negócio sai de forma muito fluida e natural. Você não tem que fazer um esforço muito grande. Mas lá no começo, o João, 3 anos atrás, o João fazia um esforço muito grande para aprender. Né? Principalmente, você não é advogado, né? Você não é da área, você não é corretor. Então, assim, olha a quantidade de conhecimento técnico totalmente fora da onde você está acostumado, da sua zona de conforto, para você evoluir. Assim como muita gente que entra no mercado de leilões, que quer fazer transição de carreira e que não conhece nada, o João é uma prova viva de que é possível você sim se tornar um grande arrematante, porque o João, gente, ele não é só investidor, ele é tubarão da cúpula, ele é tubarão da elite dos tubarões, então quem não segue o Fernando Melli, segue o Fernando Melli, é o maior arrematante pessoa física do Brasil. Ele treinou a mim, João e mais outros tubarões da cúpula, que ali é a elite dos arrematantes dentro da nossa comunidade, do nosso ecossistema, da Smart, mas do Brasil também, porque se somar ali, a gente tem mais de 1.000 arrematações, todo mundo junto em operações e milhões de reais investidos e lucro no bolso de todos nós ali. Então, o João, ele está na cúpula, que são os arrematantes altamente capacitados e treinados, que enxergam oportunidades e enxergam principalmente, né, João, saída das oportunidades onde todo mundo vê problema e todo mundo foge. E isso gera muito resultado, porque onde todo mundo vê problema, a gente encontra a solução, né, João? Com certeza, Marcelo. É exatamente aí que mora o resultado. Eu sempre digo, vamos arrematar algumas coisas mais feias, aqueles imóveis que ninguém quer, que nós vamos pegar com um lance único e aí depois você vai ver a mágica acontecer. E a mágica sempre acontece. Porque às vezes a pessoa quer pegar aquele apartamento bonitinho, todo certinho, ou aquela casa maravilhosa de condomínio. Tá todo mundo olhando isso. Agora vamos ver aquela casa feia, mas lá no centro da cidade, que tem um potencial gigantesco da gente fazer ali um reposicionamento, fazer uma reforma, gerar valor para aquele imóvel e lá na frente vender com lucro muito maior. Então, assim, eu não tenho medo de operações, até porque já foram inúmeras operações que eu participei. Se eu não encontrar uma saída, eu estou dentro de um ecossistema que eu posso te chamar. Posso chamar o Renan, posso chamar o Fernando, posso perguntar um outro, ou seja, você tem muitas pessoas qualificadas ao seu lado que conseguem te dar uma luz. Vai por esse caminho aqui, tenta essa saída aqui. Então, assim, é o que a gente estava falando do nosso ecossistema. Nosso ecossistema, feliz de quem está começando hoje na assessoria com você aqui dentro da Smart, porque, assim, nossa, já tem muita coisa conquistada, né? Nós já trilhamos um caminho ali, sou das antigas lá da Smart, é onde a gente começou, isso aqui não tinha nada. Então hoje, assim, tá muito tranquilo das pessoas trabalharem. Tem uma dificuldade? Só levantar a mão do help ali, que todo mundo vai ajudar e nós vamos encontrar uma saída lucrativa e que encurta o tempo. A gente sempre trabalha com o tempo a nosso favor. Exatamente, e isso é muito importante, né? Você está no ambiente certo, a ambiência muda o jogo, né? E a gente falando dentro da construção do nosso ecossistema de assessores, o João, ele é tubarão da cúpula, né? Ele não é mentorado meu, mas dentro do ecossistema, a gente conecta os meus mentorados juntamente com os tubarões da cúpula, que são altamente capacitados, e a gente conecta eles entre oportunidades com investidores que querem entrar no mercado de leilões. Então, a gente criou um ecossistema onde temos investidores interessados que não querem ter essa curva de conhecimento, esse trabalho todo que o João teve, esse trabalho que os meus mentorados estão tendo para desenvolver esse conhecimento, para poder ganhar dinheiro com conhecimento, e eles participam de leilões, entram no mercado de leilões de imóveis, orientados por pessoas altamente capacitadas. E não é só pessoas que falam que fazem, são pessoas que investiram seu próprio capital, né? Então, o João é um arrematante, ele falou, tem mais de 60 arrematações nos últimos 3 anos, se eu não errei o que ele me falou aqui. Ele tem muito conhecimento, muita bagagem, então assim, ele acredita tanto no potencial de leilões, e ele sabe o que ele está fazendo, que quando ele vai vender para o investidor, isso gera muita segurança. Então, dentro do nosso ecossistema, a gente possibilita que pessoas que estão começando a trabalhar no mercado de assessoria, que são meus mentorados, estão desenvolvendo conhecimento, se aliem com pessoas que são altamente capacitadas, com dezenas de arrematações, como o João, né, que ele tem muita experiência, e não é experiência só de analisar a precificação, viabilidade financeira, pós-arrematação, a parte de estratégia de venda, o João estava falando aqui, a operação só acaba com a venda. E a venda não é simplesmente fazer um anúnciozinho num site de imobiliária, falar com 1 ou 2 corretores. Tem várias estratégias, né, João? Então, não é só tráfego pago. Também então, mas é tráfego pago. Não é só tráfego pago. Não. Tem, inclusive, estratégia de negociações na hora de vender. Como é que você recebe um imóvel em permuta? Como é que você faz uma alienação fiduciária
no seu nome próprio, né? Você como pessoa física, assim, tem várias estratégias que somente quem joga o jogo de verdade, como o caso do João, que você consegue trazer isso para o investidor. O investidor não vai ter esse conhecimento. Não vai, com certeza. E às vezes nem quer, Marcela, porque o investidor, ele tem o negócio próprio dele. Porque todo mundo acha que assim, não, eu vou fazer para o investidor e logo depois ele vai virar um arrematante ou ele vai virar um assessor. Não, às vezes ele só quer colocar o dinheiro e um ano depois ter o lucro e depois ele coloca de novo e É depois isso. ele coloca de novo. Então você tem um cliente de maneira recorrente, porque às vezes ele tem o business dele ou às vezes ele não quer gastar o tempo dele aprendendo. Você estava falando aí de tempo. Eu tenho tranquilamente mais de 3.000 horas de estudos só em leilões nos últimos 4 anos. Então, assim, É muita tem um coisa. esforço ali, é muita coisa. Então, ou seja, são 3.000 horas estudando. Estou estudando até hoje. Você falou, não sou seu mentorado? Sou seu mentorado sim, participo das aulas, estou sempre aprendendo, eu tenho sede de aprender. Por quê? Tudo aquilo que eu aprendo me traz uma estratégia nova que, num determinado momento, eu posso usar. É igual jogar baralho. Você vai armazenando as cartas ali, em algum momento você vai usar. E uma delas é em vendas. Vendas não ocorrem por acaso. Vendas é literalmente estratégia. Existe a questão do marketing, existe a questão do atendimento, existe a negociação, onde você usa gatilhos mentais, existe as alternativas que a gente traz para o comprador que sequer um corretor comum saberia fazer, que é uma Fazer. permuta, quer fazer uma negociação, é fazer uma jogada ali de números. Então, isso tudo vai contar a hora que você faz uma apresentação para o investidor. Nós, como assessores profissionais, a nossa primeira venda, ela ocorre quando a gente traz para o investidor a ideia dele entrar em determinado imóvel. Por quê? Você precisa vender seu peixe para ele. E para você vender seu peixe para ele, você tem que mostrar para ele que, de maneira tranquila, todo investidor quer tranquilidade. Tranquilidade e segurança, é impressionante. E se É você não verdade. consegue transmitir isso para ele, você não consegue fazer a primeira venda. Você vai conseguir vender o imóvel lá na frente? Não Dificilmente. vai. Então, a operação começa quando você vende a ideia do imóvel para o investidor. E aí você está falando de trabalhar com seus mentorados. Muito bom. Eu tenho alguns mentorados seus aí que eu adoro trabalhar com eles. Tipo assim, tem a Natália, tem a Rosana, tem o Massaro. Para não ficar aqui citando nomes, mas são vários, mas eu tenho ali pelo menos uns 5 que eles me trazem 5, 10 imóveis por semana. E com todos eles eu falei, olha, eu quero trabalhar com vocês, mas eu quero também que vocês aprendam, se desenvolvam, façam o que tem de fazer para a gente ganhar escala. Eu não quero fazer na assessoria 1, 2, 3 operações. Eu preciso fazer escala. Então, o que eu quero fazer? Pô, a gente tem que faturar aí 400, 500 mil de assessoria no ano, que é plenamente possível. Isso só Factível. será possível, né, plenamente, tranquilo, sem muito esforço. A gente consegue fazer muito dinheiro, desde que a gente tenha escala. Então, você está disposto a trabalhar de maneira profissional ou você quer apenas um ou outro? Vamos nos unir. Eu entro com a minha expertise, você entra com a sua boa vontade, eu te ensino, a gente tem a Marcela ali nos guiando, com certeza nós vamos ganhar muito dinheiro. Exatamente. E sabe o que eu acho que é legal? Isso que você está falando é um mindset, né? Porque as pessoas às vezes escutam a gente falando sobre os resultados. Você falou de uma operação de 13 mil, depois você vai contar outra sua operação que deu mais de 70, né? A gente escuta resultados, vocês veem os meus resultados que eu consegui com os meus clientes, enfim. E as pessoas ficam maravilhados com o valor que você vai conseguir. Ah, putz, 100 mil reais numa arrematação, né? Os seus honorários de assessor. Só que a gente tem que levar em consideração as horas de estudo, a bagagem que você tem e como você faz para escalar isso, né? Porque se você quiser fazer uma operação só por ano de assessoria, tudo bem, você vai fazer uma por ano, só que você não é um profissional, você não pode se posicionar como um assessor. Agora, se você quer ser um assessor e quer fazer algumas dessas arrematações, você tem que começar criando uma meta para você. Qual que é a sua meta? Quanto que você quer ter de resultado? O João já falou, eu quero pelo menos 500 mil reais de assessoria. E Sim. para isso eu preciso estar aliada com parceiros. E isso é muito bom, porque as pessoas querem, eu quero ter resultados em assessoria. Mas qual resultado você quer ter? Porque o João tem muito claro para ele. Olha a diferença quando a gente fala de quem quer, de fato, escalar em todas as áreas que faz, né? O João não entra em nenhuma coisa para jogar, para brincar. Ele entra para jogar, Ó, né? Ele entra para fazer sério. Marcelo, você está falando aí, um mês atrás, exatamente um mês atrás, eu falei, tá, vou fazer o jogo
jogo de assessoria, então. Então tá, beleza. Qual que é a minha meta? O Fernando estava falando, né? É plenamente possível a gente ganhar 500, 600 mil. Eu falei, pô, é mais ou menos isso que eu almejo. Tá, para eu ganhar 500, 600 mil só da minha parte, o que eu preciso fazer? Pelo menos 2 assessorias por mês. Então, vamos contar aí. Dá para fazer 24 assessorias no ano. Tranquilo, tranquilo. É porque eu fazia isso arrematação própria, então dá para fazer isso aí de maneira tranquila. O que eu preciso? Eu preciso ter volume. Para eu ter volume, eu preciso ter o quê? Processos. E aí, lá dentro do módulo, nunca compartilhei isso com ninguém, mas dentro do meu módulo de gestão, eu falei, pera lá, o módulo de gestão estava uma bagunça. Chega imóvel, onde a pessoa põe cidade, o nome, depois não sei o quê, põe isso, isso, isso. Foi não. Os meus imóveis, ele tem um padrão, inclusive de nomenclatura. Uhum. Do CARD. Em todos eles. O mentorado que me procura, ele vai lá e põe o nome dele. Eu vou e substituo. Eu ponho do meu jeito. Porque eu preciso abrir meu módulo de gestão. Em 5 minutos, eu preciso me sintonizar. Quais os cards eu estou trabalhando, quais eu tenho que dar prioridade, quais eu posso deixar para depois. A nomenclatura está validado, está em validação, qual o processo que está, preciso buscar lead, como está, montei uma planilha, falei, então tá, agora eu tenho que ter uma planilha. Então, montei uma planilha também, onde eu coloco lá as cores. Ó, tá verdinho, significa que tem tempo. Tá amarelo, opa, já tem que começar a trabalhar um pouco mais nisso. Vermelho, atenção. Então, hoje eu estava com um vermelho, mas ó, já ficou verdinho, porque já tem o investidor, o card está todo redondinho e sexta-feira nós vamos arrematar, porque esse está com boa margem. Então eu já sei, olha, inclusive com os mentorados aí, eu falei, olha, eu preciso arrematar um contigo esse mês. Se vira, faz volume. E aí eu dou meta pro mentorado. Falei com uma outra mentorada também, falei, ó, faz volume aí, minha filha. Traz aí uns 10 imóveis aí até o fim do mês, porque a gente precisa participar de 10 para levar um. Então eu já tenho minha métrica, que eu analisava ali 30 imóveis por dia, sobram uns 10, porque a gente acaba expurgando uns 20, que às vezes a margem não dá. Desses 10 você acaba ficando com ali uns 8, 6, e você participa de uns 5 para levar um. Então assim, você tem que ter processos. E isso eu tenho muito bem definido. Eu trabalho com franquias. Franquias nada mais é do que processos. Processo na veia. E aí eu trouxe isso para assessoria. Vamos ter processos. E isso é muito importante, porque quando você cria processos, fica claro, você não gasta energia se preocupando com aquilo que você precisa organizar, porque o processo já deixa as coisas organizadas e facilita os resultados, né? Então, o que eu sempre visualizo? Quando você se organiza, e eu sempre falo isso para os mentorados, a gente precisa ter organização, você precisa criar padrões. Eu também faço isso nos meus cards, então eu coloco inclusive qual modalidade de assessoria que eu quero fazer, porque eu já sei para qual investidor que eu vou colocar. Então a gente coloca exatamente para diferenciar, até porque assim, lá na ferramenta de gestão, a gente tem imóveis também que a gente analisa com outras pessoas para arrematações próprias, né? Então, a gente tem cada imóvel numa fase e várias pessoas comentando ali nos imóveis. Então, essa organização é extremamente importante para a gente poder trabalhar com múltiplos parceiros. Então, a gente já falou 2 pontos importantes aqui na live, né? Você quer construir um negócio de assessoria, você precisa ter metas, você precisa ter processos, né? Que são coisas super importantes. Exato. E disso aqui, né, a gente também, você falou de uma outra coisa, falamos de 3 pontos. Precisa ter meta também. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, é muito importante você saber onde você quer chegar. Então, quando o João fala de criar processos, organização, ter metas e tudo mais, isso é muito importante, porque se você não cria processo, você não consegue nem se organizar para criar esse volume. Porque para criar esse volume, você também tem que ter processos e tem que ter organização. Então, você tem que ter rotina de garimpagem, você tem que ter rotina de organização de análises financeiras e jurídicas para você, de fato, identificar uma oportunidade. Você tem que ter disponibilidade para conversar com o investidor, para você poder trazer as informações, tirar dúvidas do investidor, porque quando a gente está falando de arrematação em assessoria, a gente tem essa figura de um terceiro, então a gente não pode chegar para o cara de supetão e falar, daqui 1 hora tem um leilão. Você tem que correr com as análises para antecipar isso, e o investidor ter tempo hábil, né, de entender aquilo, porque ele não tem esses macetes que a gente tem que você fala, pô, não. Eu já sei que isso aqui eu consigo fazer rapidão, cadastro em 5 minutos lá no leiloeiro e dá lance e a gente leva, é nosso, né? O investidor, ele quer tirar dúvida, ele quer olhar no Google Maps depois que ele falou com você, Exato. Né? Isso aí. Não, Marcelo, e outra coisa, uma coisa que a gente tem que fazer, a gente quase tem que fazer um coaching ali com o nosso investidor, sabe por quê? Eu já falo para ele, vamos participar. Eu sou extremamente otimista, acredito que a gente vai levar, mas se a gente não levar, você pode ficar tranquilo que eu gasto o seu dinheiro dentro de 30 dias.
com coisa boa. Então, assim, eu já meio que. Eu não fico procurando lead. Eu já tenho as pessoas que querem trabalhar comigo. Eu tenho uma lista de investidores e exatamente aqueles investidores eu falo, qual imóvel você quer? Eu preciso atender a demanda do meu investidor. Não adianta o meu investidor ele tá com 300 mil e eu falo para ele, olha, tem uma oportunidade aqui maravilhosa, o imóvel está por 700 mil e vale 2 milhões. Ele só tem 300 mil para investir, e aí? Então, Não assim, adianta. e às vezes ele falou assim, eu quero casa, não quero apartamento. Então, ele tem as características dele. Então, eu falo, para esse aqui eu vou levar isso aqui, para esse eu vou levar esse. Todos os investidores que trabalham comigo, eu só mando um oi e já falo, pode mandar qual que é a boa. Ou seja, É. eu já conquistei o investidor. E isso é importante, esse relacionamento é fundamental. Isso só vem com a experiência, né? Volto a falar, a gente tem que ter experiência, tem que ter volume. E aí eu já falo para o investidor, não se preocupa, perder faz parte do processo. Deixa comigo, deixa com o nosso assessor que está trabalhando aqui junto com a gente, o mentorado no caso, que a gente vai buscar um novo investimento para você. Me dá aí 10 dias. E aí eu jogo isso pro assessor. Olha, vamos trabalhar, meu. Quer trabalhar comigo? Você tem que ser acelerado igual eu sou. Sou muito acelerado. Eu analiso um card, por causa desse tempo todo dentro dos leilões, muito rápido. 5 minutos eu já consigo saber o que precisa, o que a gente vai fazer. Só que assim, Marcelo, também por a gente acabar sendo um pouco figurinha carimbada dentro da comunidade, e ainda tem lá os tubarões, tem o Chame os Tubarões, tem o DZA, tem N coisas, você acaba sendo solicitado o dia inteiro para N coisas. Sim, Então, verdade. assim, eu analiso muito rápido, mas eu tenho um volume muito grande. Mas eu gosto de terminar meu dia com os cards analisados, aqueles que têm mais urgência. Não terminou? No outro dia de manhã, eu já dou um jeito de, opa, esse aqui dá, esse aqui não dá. Até para o assessor, ele pensar, opa, não deu. O João pelo menos já me deu uma tratativa aqui. E o Vinícius, que é nosso mentorado aqui, né? O Vinícius, dei para ele uma resposta, a mensagem dele tinha ficado para trás de um imóvel do TRT. Eu falei, Vinícius, não vale a pena a gente gastar um cartucho com esse imóvel, a margem está muito pequena por ser um TRT. Vamos guardar o nosso cartucho. O investidor ele tem que ter confiança na gente. Vamos guardar para uma oportunidade melhor. Super entendeu? Então, assim, sou muito transparente com o meu parceiro assessor. E isso é muito importante, João, porque o assessor tem que entender que não é qualquer oportunidade pensando só nos seus recebimentos, nos seus honorários, né? A gente tem que sempre se preocupar em entregar a melhor oportunidade para o investidor. Assim, às vezes tem dinheiro, mas tem um rolo jurídico, tem uma questão de TRT, a gente sabe que TRT, às vezes não, na maioria das vezes, trava, e aí vai demorar um ano e meio lá o dinheiro preso. Vai sair, mas, cara, aquele retorno vai sendo consumido na operação. Então, a gente tem que se preocupar exatamente nisso. Então, você falou, assim, de fidelizar investidor, de apresentar para ele. Não pode oferecer carne para vegano, né? Então, assim, não, o cara tem, não pode, o cara tem 300, né? O cara tem 300 mil, vou apresentar um imóvel de 1 milhão para ele. Teria que encontrar um jeito dele já ter outras pessoas com quem ele quer comprar junto para poder compor renda. E, assim, o assessor tem que gastar energia onde de fato importa, é encontrar boas oportunidades para apresentar para o investidor. Isso gera confiança. Aí o cara não precisa se preocupar com outras oportunidades. Ele sabe, o João e os assessores que estão trabalhando com o João vão trazer a melhor oportunidade. E tem que ter mesmo muita oportunidade, muito volume, para não gerar frustração para a gente como assessores, né? Sim, porque se a gente exato. fala assim, eu tenho um imóvel no meu funil, eu não consigo arrematar nada. Mas não é porque você não consegue arrematar nada, é porque seu volume está errado, você precisa corrigir a rota aqui. Então, os processos, na criação de processo e organização, faz com que a gente tenha mais resultados, né? Então, assim, o João, tá vendo? Olha quantos insights o João conseguiu trazer para vocês em pouco tempo, né? Ele contou só de uma operação, ele ainda tem a outra operação para contar. Então, quem quer saber informações sobre assessores, digita grupo aqui, vocês vão receber informações exclusivas aqui. O João é um cara que tem muita bagagem, muita experiência para trazer. Eu convidei ele de propósito mesmo, porque eu sei que esse mindset dele de empreendedor, de empresário, ele é muito conhecido dentro da comunidade, mas assim, ele traz muitos insights para todo mundo. Então, assim, tudo que ele conhece do mercado, que ele opera, ele traz para a vida prática e isso aqui melhora a comunidade. Eu vi a planilha dele que ele me mostrou dos leilões que ele está analisando, dos cards que Você ele está viu, né? analisando. Eu te mandei ontem, não foi, Marcelo? Eu falei, olha aqui, ó, isso aqui é o que nós já temos preparados para poder participar, com o investidor já tudo engatilhado, teto, o que nós vamos fazer. Ou seja, você precisa ter volume, um volume organizado. Não tem dúvidas de que, de tanto você jogar a varinha, uma hora você puxa e às vezes o peixe vem maior do que a gente imagina.
Exatamente. Por isso que é muito importante, né, a gente falar, quando a gente fala de assessoria, a gente está falando de construção de um negócio, né? A gente não está falando de uma operação ou outra operação, né? Você está falando de construção de um negócio. Porque esse investidor, quando você entregar para ele, você não precisa ter muitos investidores, foi o que o João falou. Se tiver uma lista de 5, 6 investidores que vão fazer reiteradas operações com você, você não precisa ter mais clientes. Tem gente que assim, está preocupada em captar 100, 200 clientes. Cara, se você quer ganhar 500 mil de assessoria, você não precisa ter tudo isso de cliente. Você pode ter Não poucos precisa. clientes, né? Você pode ter poucos clientes Uma outra que coisa você que eu quer. faço, Marcela, só complementando aí já, e desculpa te cortando, mas só para não Imagina. perder o. Você está falando aí de investidores, eu comecei aí o início aí com 3 investidores. E eu falava para eles, pode ficar tranquilo, tudo. Você quer prioridade? Eu vou te dar prioridade nas minhas garimpagens, coisas boas. E aí, então, você guarda o dinheiro, porque se você vai com um, vai com outro, então eu vou priorizar quem me prioriza também. Então eu tenho essa conversa bem sincera e bem aberta com o meu investidor. Pode ficar tranquilo que eu gasto o seu dinheiro, eu sei gastar o meu, gastar o seu vai ser até mais fácil. Então pode ficar Com certeza. tranquilo. Mas assim, jogue o jogo junto comigo. Então, eu trabalho com 3 investidores, não preciso de muito volume. Eles mesmos já entenderam o jogo. Eu sei que não arrematar isso daqui a pouquinho. E aí, teve investidor meu que recusou até a proposta de outras pessoas, mas aí não é culpa minha, porque Não, literalmente eu faço um jogo sincero com eles, né? Falo, deixa que eu gasto o seu dinheiro. exatamente. E isso é muito importante, né, João? Quando a gente fala de fidelizar cliente, você fica tranquilo, porque você sabe que toda oportunidade que você tiver, você pode apresentar Eu para vou aqueles levar para essa investidores pessoa. que eles estão esperando, e assim, isso é muito importante para a gente que quer trabalhar com assessoria, isso traz tranquilidade para a gente e para o próprio investidor, porque ele sabe que, demorou, sei lá, 3 dias para trazer uma outra oportunidade. Ele sabe que aquilo não tem Sabe? problema, por quê? Porque Sim. primeiro que você não cobrou, né, que tem muito assessor aí que cobra para mandar a oportunidade, a gente não cobra, o cara Não. está trabalhando no êxito, né, então assim, eu que estou Exato. trabalhando, o João está trabalhando, os mentorados estão trabalhando, para trazer oportunidades. O cara não paga antes nenhum centavo, então não tem aquele vínculo com o cara antes dele pagar. Então não tem aquela obrigação de jogar qualquer porcaria no colo dele. A gente traz imóveis altamente rentáveis para aquele investidor. Sim. Então isso gera essa confiança que o João falou, né? Isso muda o jogo mesmo na operação. Inclusive a outra arrematação que o João fez envolve uma complexidade jurídica que ele também teve que desbravar com o investidor dele. Conta pra gente, Exata, João. exatamente, Marcelo. Apareceu uma oportunidade para gente de um imóvel super legal que a Rosana me trouxe, Rosana mentorada, um imóvel perto de Higienópolis. E esse imóvel não tem garagem, mas beleza. A princípio analisamos lá, falou, ó, tem liquidez, é um apartamento e dá para vender tranquilamente sem garagem, até porque no prédio a maioria não tem garagem, mas a localização é muito boa. Região ali do bairro ali dos judeus, né? Então, eles já têm o costume, talvez, a maioria de usar o transporte público, ou são Uhum. pessoas mais idosas que circulam só por ali. E a gente viu que tinha uma oportunidade ali onde muitas pessoas não estavam conseguindo ver. Primeiro, a gente fez um trabalho ali bem minucioso. A Kátia também participou, foi até a Kátia que garimpou, porque a Kátia, Rosana e tem E mais a uma Cris? pessoa. Elas E trabalham a Cris? juntas. E a Cris. Exato, as 3 e junto comigo. E é muito bom trabalhar com um grupo assim, porque cada uma vai numa ponta. A gente já sabia, o imóvel estava desocupado, até porque a senhora que morava nele, que perdeu o imóvel judicial, esse foi uma arrematação judicial, ela já tinha falecido, então já estava em processo de inventário, só que a gente já sabia como estava o processo de inventário, e aí nós esticamos a corda, subimos até um pouquinho além ali, o investidor estava ao vivo com a gente, falou, pode ir tranquilo, eu conheço a região, eu aceito essa margem, pode ir. E aí eu falei, e depois em contrapartida eu te ajudo a ganhar tempo. E aí arrematamos, Marcelo. Arrematamos numa quinta-feira e na quarta-feira as chaves já estavam na mão dele, o Olha só. condomínio no nome dele, desocupado, tomou posse, o síndico jogando a nosso favor, nos ajudando. E eu falei, tá aqui, ó, 5 dias o imóvel já está na sua mão. E aí aparece um monte de gente falando, mas ele esticou muito a corda ali. Não esticou, a gente sabia o que dava para fazer. Porque primeira coisa, a maioria das pessoas estava pensando que por ser judicial iria demorar uns 60 dias, tinha ali a questão do inventário, do enrosco, N coisas. O pessoal planejou, talvez 60 dias. A gente já sabia que tinha grandes chances de conseguir a desocupação com menos tempo, talvez não 5 Uhum. dias, né? 5 dias foi surpreendente. E aí, ó, doutor Luiz Otávio aí,
trabalha conosco lá, nos Ele é auxiliando, porque aí, ótimo. ótimo, sensacional, porque aí eu trago os melhores para estar junto de mim. Eu preciso estar assessorado, aí cabeça de empresário, né? Eu preciso estar assessorado também dos melhores. Então, tenho ali as meninas, né, que garimpam, que faz o que tem que ser feito, entra em contato, faz isso e tal. Tem o doutor Luiz Otávio, que nos dá a segurança jurídica de desenrolar o processo. Tem eu ali vendo a questão da viabilidade financeira, ver o que a gente pode costurar, aonde a gente vai criar mais margens. E aí, desocupamos esse imóvel, né? Estava desocupado, tomamos posse dele muito rapidamente. De imediato, já conectei o Smartano, né? Ele é Smartano também, investidor, com a Carla Rocha. Falei, opa, aqui cabe um house Um flip. house Ela flip. fez num imóvel do Fernando, muito próximo dali. Falei, opa, então aqui já cabe. Cabe um house flip. Então ela já está pensando na operação. Enquanto isso, já apareceu um possível comprador. Então a gente já Olha, estava analisando. Isso tem o quê? Tem 20 dias. E aí apareceu um possível maravilhoso. comprador que queria alguma coisa ali na região. E a gente descobriu uma informação que o último que tinha sido vendido na região ali foi vendido por 1.400.000. Poucas pessoas sabem disso. E ele tinha vaga de garagem. Então você tira ali seus 10%, está sobrando 1.300.000, 1.280.000. Nós precificamos o nosso em 1.200.000 bem reformado. Mas pode ser que a gente faça o giro dele muito mais rápido, o que vai trazer um ROI melhor com a mesma lucratividade. Então, Com são certeza. N pontas ali que você vai juntando. Essa arrematação nós pegamos R$ 72.000 de comissão, Marcelo. Olha só que beleza. Então, a gente está falando de uma operação que envolve certas complexidades. Uma coisa que muita gente descartaria, o fato dele não ter vaga de garagem. Ah, não ter vaga de garagem é uma porcaria. A gente tem que sempre analisar a situação local. Por exemplo, Copacabana também é outro lugar lá no Rio de Janeiro, que não ter vaga de garagem no apartamento não é uma coisa que deprecia demais o imóvel, né? A gente sabe que lá em Copacabana tem muito imóvel para Airbnb, tem muita gente que nem usa, os idosos, né? Não usam mesmo. Então, você tem que analisar a situação daquele bairro, daquele local, para você poder falar se de fato a vaga de garagem vai fazer diferença ou não, né? Tem locais que é super afastado, que a pessoa só consegue se Sim. mobilizar através de veículos, de carro, de transporte público, que se não tiver esse acesso, isso aí vai fazer uma diferença mesmo, a liquidez do imóvel vai estar comprometida. Mas nesse caso específico não tinha. E tinha questão, era um leilão judicial, também muita gente morre de medo, né, de leilão judicial, Sim. principalmente para quem não é advogado, então a gente está falando de assessores, nenhum deles, nem as meninas, nem o João são advogados, e tinha umas complexidades técnicas ali com questão de princípio registrar um inventário, né, uma pessoa que não tinha nem herdeiro, enfim, é uma complexidade ali na operação, mas quando você sabe sair dessa operação e você traz essa tranquilidade para o investidor, que tem uma alternativa, pode ser que demore um pouco mais, porque tem algumas coisas para resolver nessa parte documental, isso inclusive nem vai atrapalhar talvez venda, porque se você souber fazer a Não. venda e a parte documental desse contrato, das obrigações e responsabilidades de cada um, você também consegue fazer as vendas e operacionalizar. Por isso que é importante conhecimento. Conhecimento tem muito valor. Por isso que a gente não pode trabalhar, né, João, com uma assessoria que não justificaria o tamanho do conhecimento. O trabalho que o João e as meninas vão ter tem que ser bem remunerado. Com certeza, Marcelo, porque pensa o seguinte, eu estou trazendo para ele, além do que estava combinado no nosso, trazendo para ele a pessoa que lhe ajudar com a reforma, a pessoa que tem expertise, que ele não teria contato, por um valor mais acessível. Aí pensa, o doutor Luiz Otávio está trabalhando aqui com a gente. Eu chamei o doutor Luiz Otávio e falei, olha, estou entrando nesse ramo de assessoria e preciso da sua ajuda. O que eu vou fazer? É o que eu sempre falo, é você trabalhar com exclusividade. Todos os meus imóveis, quem vai trabalhar para mim é ele. E aí, ele falou, João, em contrapartida eu faço um precinho mais bacana, ou Olha seja, só. que melhora a margem do investidor, é bom para mim e é bom para ele porque ele ganha escala. É uma pessoa altamente capacitada, ou seja, então é pensar como que eu vou fazer a escala. E aí, doutor Luiz Otávio ali trabalhando no processo, a gente teve a ideia seguinte, olha, vamos, como aqui vai sobrar muito dinheiro no processo, vamos pedir para poder ter o reembolso ali do leiloeiro, que é R$ 36.000. Então a gente já está trabalhando para conseguir esse reembolso do leiloeiro. Se tudo der certo, eu volto aqui numa outra live, ou num outro bate-papo nosso, para poder contar. Mas imagina o investidor receber R$ 36.000 de volta nessa operação. Quanto que não melhoraria o ROI dele? Ou seja, ele paga praticamente a metade aí da reforma, que ele estava pensando em investir uns R$ 50.000. Se ele recebe 36, ele quase que pagou a reforma.
Exatamente. E essas estratégias, né? O Henrique perguntou aqui pra gente na caixinha de perguntas, como é que faz para escalar em assessoria? O João trouxe mais um insight, né? Porque a gente já falou, para escalar em assessoria, você precisa de volume, mas ele trouxe mais um insight, você precisa de parceiros estratégicos. Exato. Então você tem que ter gente que trabalhe com você, que saiba garimpar imóveis, que saiba precificar, porque tudo isso mexe no ponteiro da operação na questão de volume e qualidade do volume, que não é volume aleatório. Quando a gente fala de volume, eu e o João aqui, nós estamos falando de volume de qualidade, daqueles imóveis que de fato vão gerar participação em leilão, né, João? É disso que a gente está falando. E ele ainda trouxe mais um elemento. Como ele não é advogado, ele precisa se associar com um advogado. E aí ele fez o quê? Pegou um brilhante advogado, o Dr. Luiz Otávio, eu adoro ele, é extremamente capacitado, ele domina o mercado de leilões de imóveis, ele é muito bom advogado nessa área, e ele vai trazer para eles fizeram uma parceria. Pô, tudo que eu tiver de assessoria, eu vou jogar aqui com você, todos os meus clientes vão ser você. E já fez uma parceria, então assim, olha, como você escala? Fazendo parcerias estratégicas, criando processos, tendo metas claras. Com tudo isso você consegue escalar, não é isso, João? E aí, Marcela, pensa, dá ou não dá para ganhar 500, 600 mil, ou quiçá até mais, vou sentir o mercado, mas a percepção que eu tenho é, pô, trabalhei ali, vamos dizer, de maneira tranquila esse mês e faturei 85 mil de comissão. Se eu literalmente colocar muita força nisso, ajustar mais os processos, trazer mais volume, os 600 mil vai ser batido antes de 6 meses. Então, assim, para a pessoa que está entrando agora, né, os novos alunos estão pensando na assessoria. E aí você pega ali, nossa, dos 600 mil, se eu ficar, vamos supor, o João conseguiu ali, eu e o João, juntos a gente conseguiu 600 mil. 300 mil fica para mim. Se você pega 300 mil e dividir por 10 meses, é como se você tivesse tido um salário de 30 mil reais. 30 mil. Entende? Então, assim, é muito. Quem ganha 30 mil reais hoje na sociedade? Então, assim, é muito dinheiro. É plenamente possível você atingir resultados que você sequer imaginou um dia. Mas para isso, objetivo muito claro, as metas, os processos muito bem alinhados e, acima de tudo, que até o Renan sempre fala, um desejo ardente muito grande de fazer as coisas acontecerem. Eu não entrei nisso para brincar de fazer assessoria. Falei, não, uma vez que eu decidi entrar, então vou fazer bem feito. E aí vai chegar um ponto que eu vou começar até a qualificar os meus investidores. Quero trabalhar com gente que quer qualidade, gente que quer minha exclusividade, e claro, eu também vou dar exclusividade, igual fiz com o Dr. Luiz Otávio. Eu não procuro outro advogado, eu já arremato, só falo para ele, ó, já tem mais um aqui para você. Arremato, ó, já tem mais um aqui para você. Ele ganha também, todo mundo ganha. É isso. Eu acho que é isso. Quando a gente fala de parcerias, é todo mundo ganhando, não é só a gente querendo explorar o trabalho do outro, né? Quando o Luiz Otávio aceita, por exemplo, fazer um preço mais justo para você, porque você vai trazer volume para ele, não é porque ele está abrindo mão para pegar qualquer coisa a qualquer custo. Não, a gente está falando de uma operação ganha-ganha, né? Que todo mundo está ganhando na operação, né? Então, é muito importante. Toda vez que a gente fala de escala, e escala com consistência, escala com resultado de fato, é uma série de coisas alinhadas, estando dentro de um ecossistema, dentro de um relacionamento com pessoas, né, na ambiência de pessoas que vão te ajudar e te impulsionar a atingir os resultados. Eu acho que é isso que essa live está sendo maravilhosa. Eu acho que a gente está trazendo bastante conteúdo, bastante informação para quem quer começar no mercado de assessoria, né? Quem tem receio e medos. E dentro do nosso ecossistema, a gente fez live a semana passada com o mentorado, que trouxe os insights e o viés do mentorado, de como que ele se sente dentro do ecossistema. O João trazendo aqui várias informações, né, de como construir um negócio de assessoria, trazendo os resultados que ele já conseguiu ter com a assessoria, os insights que ele teve durante essa construção desse negócio, porque a gente vai corrigindo sempre a rota. Todo investidor, todo empresário, ele sabe que a gente começa de um jeito e a gente vai tendo que se amoldar conforme as coisas vão acontecendo. Então a gente vai fazendo ajuste de rotas, né, João? Não tem como você falar sempre, vai ser sempre assim, é assim que funciona. Sempre vai acontecer alguma coisa que te leva a pensar de uma outra forma e você mexe no ponteiro e mexe na rota e mexe no processo e corrige para ter mais resultado. Sim, e aí é o que eu te conheço, né? Você me conhece, a gente fala muito do estoicismo, né? Que você deve se preocupar com aquilo que você consegue controlar. O que você não consegue controlar, o que você precisa fazer? Minimizar os riscos. Então, eu trabalho sempre mitigando riscos, mas eu não perco nenhuma noite de sono por causa de algo que eu fiz, até porque eu só me preocupo com aquilo que eu consigo controlar, e aquilo que eu consigo controlar, eu não deixo a minha dedicação de lado.
Você pode me vencer Exatamente. em técnica, em conhecimento, mas em dedicação, dificilmente alguém vai me bater. Eu sou muito dedicado. Sempre fui bom aluno, né, coloquei muito esforço naquilo que eu faço, e isso também eu demando dos assessores que trabalham comigo. Quer trabalhar comigo? Então você precisa ser acelerado igual eu sou, dedicado igual eu sou, e claro, ter um viés de ganha-ganha. Eu não quero ganhar mais do que você e jamais aceitaria que você ganhasse mais do que eu. Vamos trabalhar de maneira equânime. 50 para você, 50 para mim, e a gente traz também o resultado esperado, até mais do que o esperado, eu também tenho muito isso em mente por causa de negócio, que é o over delivery, que é uma É, entrega além também. daquilo que o seu investidor está esperando. Imagina, você tem um investidor hoje, você faz uma arrematação para ele e você prometeu X, só que você sabe que consegue entregar X e mais alguma coisa. Faça essa entrega. Faça essa entrega e você vai ter um cliente, não para uma operação, mas por muitos anos. E isso é o que um Exatamente. assessor de sucesso precisa. Exatamente, é isso que a gente precisa fazer. E esse investidor, ele vai te indicar para outras pessoas, que ele vai comentar sobre os resultados que ele teve. Então é muito interessante, né? Quando você faz um cliente satisfeito, você faz um over delivery desse, que você consegue entregar mais do que você prometeu para o cliente, ele fica feliz e isso gera outras possibilidades de você poder escolher. A chegar num ponto que você vai escolher com qual investidor você vai trabalhar, porque você vai decidir, quero crescer a ponto de ter vários profissionais trabalhando comigo e fazer uma construção de negócio para atender 100 clientes, ou eu quero ter poucos bons clientes. Aí é a tomada de decisão sua da construção do seu negócio, daquilo que funciona para a sua vida. Então, é perfeitamente possível você escalar se você tiver todas essas ferramentas, tiver esse mindset e saber conquistar os poucos que você tem, que para você ter resultado, você precisa de um. Depois que você tiver esse um, você pode ter certeza que você vai conseguir, com esse um, várias outras indicações, vai conseguir se posicionar, demonstrando autoridade, demonstrando conhecimento. E se você está numa comunidade como a nossa, né, um ecossistema onde você tem assessores, juntamente com tubarões da cúpula, altamente qualificados, altamente treinados, os seus resultados vêm enquanto sua curva de conhecimento, de construção de conhecimento está acontecendo, você já está tendo resultado. Assim como as meninas que já arremataram contigo, durante o conhecimento delas como assessoras, elas já estão sendo remuneradas por isso. Isso é muito legal, porque é muito desgastante você estudar, estudar, estudar e morrer na praia, né? Você nada, 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 nada e morre na Sim. praia, né? Então é muito Ó, importante a gente fazer isso. tem duas frases que eu carrego comigo. Eu sou mineiro, né? Então em Minas a gente diz: é andando com os bons que a gente fica melhor. Exatamente, quando você anda com os melhores, você alcança um resultado muito mais rápido. E aves de mesma plumagem voam juntas. Ou Pois não. seja, águia gosta de andar com águia, tubarão gosta de nadar com tubarão, e por aí vai. Ou seja, animais da mesma estirpe, eles tendem a caminhar juntos. Então, assim, eu sempre tive o bom privilégio, né, de andar com os melhores. Você vê as pessoas que são os meus sócios, é tudo nota É mil. Eu verdade. sou o peixinho menor lá, então eu sou muito agradecido por isso. Você E, é claro, humilde, João, porque você também é um nada. tubarãozão. Então, assim, a gente vai sendo o resultado da média das pessoas com quem a gente anda. Então, você que está aí nos acompanhando, quer ser um grande assessor? Busque se afiliar a pessoas que têm esse pensamento, pessoas que vão te puxar para cima. As coisas são fáceis? Não, mas são possíveis? Plenamente. Exatamente. João, quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite de vir compartilhar todo o seu conhecimento, sua bagagem. Você é sempre muito querido, além de ter muito conhecimento, né? Acho que todo mundo que está assistindo aqui a live curtiu muitos insights, muita coisa interessante para quem quer entrar no mercado de assessoria. Então, aqui digita grupo, quem quer receber informações importantes para quem quer se transformar em assessor. O João trouxe muitos insights, a live vai ficar gravada no canal do YouTube. João, pode fazer suas considerações finais para quem quer entrar nesse mercado de assessoria. Quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite. Eu adoro falar com você, a gente se fala todo dia, toda hora. Mas é muito importante você vir aqui trazer para o pessoal todo o seu conhecimento, a bagagem e trazendo principalmente assim, o que é possível você conquistar, ainda que você tenha outras atividades na sua vida. Marcelo, eu que agradeço imensamente o privilégio de caminhar junto com vocês, estar sempre ali lado a lado, poder ajudar e, mais do que tudo, ser ajudado por vocês, pessoas mais capacitadas no mercado de leilões hoje no Brasil. Então, para mim é um privilégio muito grande ter o telefone pessoal e a gente falar não só de imóveis, mas falar da vida, de N coisas. Então, assim, eu sou imensamente grato a você e ao pessoal da Smart como um todo.
E assim, recado que eu deixo para o pessoal. Pode acreditar, porque o resultado, para aqueles que acreditam e têm dedicação, ele é inevitável. E é sempre um resultado muito maior do que a gente espera, mas precisa partir de você. E uma vez que partir de você, você estando com os melhores, você pode ter certeza que você vai se surpreender. E estando aqui conosco, nós vamos cuidar de você, nós vamos te ajudar e, claro, esperamos que você, num futuro bem próximo, possa ser uma referência para todos nós aqui também. Então, Com obrigado, viu, certeza, é isso Marcelo? que a gente espera. Obrigada, viu, João? Boa noite, pessoal. Terça-feira que vem temos live de novo. Tchau, tchau, João. Tchau, Obrigada. tchau, tchau, pessoal. Obrigado.